sou o professor Saul, sou professor de Geografia do Grupo Unificado e vim aqui para te dar umas dicas de como estudar Geografia. Uma coisa muito importante na Geografia é tu compreender a atualidade. E compreender a atualidade requer o quê? Requer que você tenha sempre contato com informações, que você esteja sempre lendo jornais, se atualizando através da televisão. Isso é muito importante. Claro que esse entender a atualidade, ele é muito complexo. Por quê? Porque tu tem que entender os processos formadores dessa atualidade. A geografia é uma ciência humana que tem como objeto de estudo o espaço geográfico. E o espaço geográfico, como que ele é produzido? Como que a paisagem que a gente tem hoje, a configuração que a gente tem hoje, chegou a acontecer? Bom, então para isso, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que entender qual foi a relação do homem com a natureza para determinar esse espaço geográfico, qual foi a relação do homem com a sociedade ou do conflito do homem com o homem, para que tu consiga entender o que está acontecendo hoje. A partir disso, tu vai conseguir entender os processos formadores. Porque geografia, há muito tempo, não é mais uma decoreba, é uma compreensão de processo. Então isso exige um trabalho de formiguinha, um trabalho continuado, entender muito aquela abordagem que o professor faz em sala de aula, tentando te conduzir para uma linha de raciocínio. Isso é importante. Então, primeira coisa importante, compreender os processos. Isso é fundamental na geografia. Não adianta tu querer fazer esqueminha, querer decorar, isso não funciona muito bem. Eu tenho que ter uma certa compreensão. Outra, a geografia, para poder explicar o espaço geográfico, ela usa algumas ferramentas, como por exemplo, o gráfico, a tabela e o mapa. E é muito comum nas provas, prova do Enem, ou prova, qualquer vestibular, prova da URGS, por exemplo, aquelas questões de observação e análise, que o que está sendo testado ali nem é teu conhecimento, mas assim a tua habilidade, a tua capacidade de retirar informações desse gráfico, dessa tabela e desse mapa. Isso só se consegue através de treino, através da execução de exercícios. Então, o que tu tem que fazer? Geralmente, se tu está estudando, já tem uma apostila, essa apostila, esse material que tu tem, esse livro já tem exercícios, é tu fazer esses exercícios, enfrentar essa realidade e desenvolver essa habilidade de análise. Vou analisar o mapa, vou retirar a informação que está ali e vou responder a questão. E não esquece, tabelas, gráficos e mapas são fonte de informações. E é isso que a prova quer que tu faça, que tu tenha essa habilidade. Então é algo que se desenvolve com os exercícios. Outra coisa importante, a geografia, ela requer que tu consiga organizar alguns conhecimentos por áreas. Na prática, a geografia é um todo, o espaço geográfico é um todo. Mas, para uma compreensão didática mais fácil, se divide geralmente em duas, a geografia física e humana. Mesmo que, para valer, não exista essa separação, através de uma didática, se acredita que seja mais fácil, que tu separe por áreas. Então, o que tu vai fazer? Está estudando cartografia. Opa, cartografia, estou estudando essa área do conhecimento. Então, vou me aprofundar ali, vou ver as projeções cartográficas, vou ver como funciona a escala. Então, vou estudar esse campo de conhecimento. Organiza esse campo de conhecimento, fica um determinado momento perdendo um tempo com esse estudo, a partir dali, deixa de lado um pouquinho, opa, o teu professor está trabalhando um outro conteúdo, vai de novo, aí o conteúdo é de geografia humana. Então, a forma de tu estruturar o teu estudo vai ser um pouco diferente, porque a geografia humana ela exige de ti conhecimento de outras matérias. A geografia é uma matéria intensamente transdisciplinar. Então, tu vai ter que te lembrar lá, por exemplo, do que aconteceu na história, do que aconteceu no passado. Tu vai ter que entender quais são as preocupações do momento, quais são a problemática do momento. Por exemplo, demografia, qual é a preocupação, qual é o problema que existe em relação a isso. E mais do que isso, a geografia ela também faz um exercício de futurologia. Ela quer que tu entenda que se tal taxa continuar assim, se continuar assim, quais são os problemas que podem acontecer no futuro. Então, simplificando, estudar geografia, gente, é uma vivência. Você tem que viver esse conteúdo, você tem que estar sempre atualizado, você tem que desenvolver habilidades e, importante, tu vai ter que fazer isso de uma forma organizada. Existe até um certo preconceito com aquela história, geografia é fácil, geografia eu sei, mas na hora das provas não é isso que se verifica, Então, tem que se partir do princípio que todas as matérias têm importância e que tu tem que dedicar um certo tempo para ela e esse tempo tem que ser um tempo organizado. Vou estudar tantas horas de geografia, o que eu vou abordar? Se eu estou fazendo um cursinho, se eu estou no colégio, eu vou seguir aquele roteiro ali e vou eliminando tema por tema.
Uma coisa que eu acho muito importante, aí não é só para geografia, para qualquer matéria, é tu colocar esses conhecimentos na tua memória curta. Quando tu realmente aprende uma coisa, aquilo vai para a tua memória longa, uma parte daquilo, outra parte fica na memória média, e a memória curta é aquela retomada que tu tem que fazer próximo da prova. Então está chegando a prova, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu material, o meu livro, as minhas apostilas e vou ver aquilo que eu estudei. Vou de novo relembrar o mapa, rever as minhas anotações, aquilo que eu colori, aquilo que eu identifiquei no livro. Eu acho que isso é fundamental não só para a geografia, mas é muito importante na geografia, porque a geografia é uma ciência muito visual e tem coisas que só vai adquirir assim. Tá? Então, seriam essas dicas e até a próxima.